Olá, eu sou Renata Seolato, terapeuta das estrelas, e estou aqui hoje para falar dos 12 raios da Fraternidade Branca. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui, não sei onde vai ficar, eu estou explicando nesse vídeo o que é a Fraternidade Branca, a origem da Fraternidade Branca e por que eu acredito na Fraternidade Branca. Como prometido, hoje eu vou falar dos 12 raios, os 7 raios principais regidos, por mestres ascensionados e arcanjos e os 5 raios sutis. Mas antes de te explicar por que existem 12 raios, eu vou ter que te explicar que nós temos 12 corpos, tá? Entre o corpo físico e todos os nossos corpos sutis. Por isso são 12 raios, né? 7 corpos principais, 7 raios principais e 5 raios sutis representando 5 corpos sutis. Já sabe quais são os 12 corpos que cada um de nós possui? Então eu vou te falar, mas eu vou dar uma coladinha aqui porque é muita coisa, senão eu esqueço, tá? Nosso primeiro corpo, nosso corpo principal é o corpo físico. Esse que tu consegue tocar, né? Então, corpo físico, ok. Depois a gente tem o nosso corpo espiritual, nosso espírito, né? Aquele que nos dá sentido, o saber, né? Mais do que sentir. Depois a gente tem o nosso corpo mental. Nosso pensamento, as nossas intenções definem a nossa vibração. Depois a gente tem o nosso corpo emocional. Não basta saber e sentir, né? A gente tem que devocionar isso. É mais do que sentir. Eu sinto uma dor, mas eu me conecto com ela. Esse é o corpo emocional. O nosso corpo crístico, tá? É o nosso corpo que é elevado. O nosso corpo, a nossa chamatrina. O que é a chamatrina? São 3 chamas, né? Que representam amor, sabedoria e fé. Nós temos também o nosso corpo causal. Esse é mais complicado de explicar. Eu vou ter que fazer um vídeo só falando do corpo causal. O nosso corpo de fogo branco e o nosso corpo de fogo coletivo. O que é o nosso fogo branco? É o fogo da vida, tá? É uma das chamas que nos ancora. O nosso fogo coletivo, a gente pode descrever como a nossa assinatura no sistema solar. A gente está nessa experiência não só para viver a sua evolução pessoal, individual, mas também para viver a evolução do coletivo. E cada um de nós tem uma assinatura no sistema solar. Ele também é conhecido como nosso fogo coletivo, tá? A gente tem o nosso corpo intergaláctico, que é a nossa assinatura em outros sistemas solares, como a gente vai se representar, se transportar, tá? Alguns desses corpos a gente não consegue acessar no estágio evolutivo que estamos hoje na terceira dimensão, tá? Mas à medida que vamos evoluindo para novas dimensões, a gente vai acessando esses outros corpos, mas é importante saber que eles existem, tá? E tem também o nosso corpo cósmico ou o nosso corpo prânico, que está ligado ao nosso prana, tá? Muita informação, né? Aqui é bem legal tu pesquisar sobre esses corpos, tá? Não só o que eu tô te falando, mas ler sobre isso, porque cada um vai ter um entendimento, né, diferente sobre eles, mas eu posso vir um dia te explicar sobre todos os corpos. Agora vamos para os nossos. Antes de falar dos 7 raios, eu quero falar um pouquinho das energias dos mestres ascensos, tá? Quem são os mestres ascensos? São consciências luminosas, eles não são humanoides, não têm corpo físico, ao contrário do que todo mundo acredita. Anjos e arcanjos são seres de luz, real, eles são de luz. Não é um humanoide brilhando, não, é uma consciência de luz. Por isso que é comum as pessoas que são evoluídas a ponto de conversar com os anjos, sentir a presença dos anjos, falarem de uma luz super forte que quase cega. O nosso olho humano, ele não está preparado para enxergar a luz crística, para enxergar o corpo crístico, esse corpo de luz, né, que é um dos 12 corpos que eu falei. Esse corpo crístico iluminado, ele é uma luz ofuscante
para o nosso corpo que é tão limitado. Nosso corpo físico, nosso corpo mental nessa dimensão são extremamente limitados, porque faz parte da nossa evolução viver sobre essa restrição. Mas enfim, os mestres ascensos são consciências de luz, hierarquicamente acima do nosso nível, mas estão no suporte à Terra, né, no suporte aos humanos encarnados na Terra. E eles estão aqui para nos guiar nesse plano de existência, tá bom? Eles têm sido muito ativos, eles sustentam o processo evolutivo global, ou seja, a evolução só está acontecendo da forma que está acontecendo, de forma tão acelerada, principalmente a evolução tecnológica, e sim, tecnologia também é uma consciência de luz, também é um passo evolutivo, né? Outras consciências em outros planetas estão muito mais avançados em tecnologia e por isso que a Terra está disparando aí nos últimos 30 anos na questão tecnológica, porque nós estamos de fato no estágio evolutivo diferente. Não estamos atrasados nem adiantados, o nosso estágio evolutivo hoje é esse, tá? Com o tempo, as energias desses mestres vão projetando em si mesmo, tá? Para nos ensinar e para nos guiar. Ou seja, esses mestres já passaram por aqui e conseguiram percorrer um caminho de evolução, tá? Que é proposto para nós também. E eles fizeram isso tão brilhantemente que quando eles chegaram no próximo estágio, eles foram designados como parte da própria evolução a nos dar suporte aqui na Terra. Ou seja, tu já ouviu falar que a gente nunca está só? É verdade, a gente está sempre ancorado por uma egrégora de luz que é formada por anjos, arcanjos, mestres ascensos, guias, orixás, Elohims, Elohás e diversos corpos sutis, né, diversas consciências luminosas de diferentes hierarquias. Então, nós de fato nunca estamos sós. Peça e receberás é porque sempre que tu fizer um pedido em voz alta, alguém vai ouvir e se for do teu destino, vai correr para te atender. E aí uma observação e um alerta. Assim como nós temos seres de luz sempre prontos para nos atender, não existe luz sem a sombra. Então sempre tem um ser das sombras para te atender também. Então muito cuidado com aquilo que tu deseja para ti ou para o próximo, tá? Porque o ser errado pode ouvir e atender o teu pedido. E aí as consequências serão todas tuas, porque o desejo foi teu. Se o desejo for genuíno do teu coração, ele vai ser atendido por alguém. Prestem bem atenção. Bom, dentro da fraternidade branca, nós temos os 12 raios, 7 deles são sessionados por um mestre ascenso, né? Um mestre que ascensionou, que subiu, que ascendeu, né? Do nível que nós estamos para o próximo, e por um arcanjo também, que é uma energia crística. Os arcanjos são seres enviados direto do Criador para o nosso orbe. Existem muitos arcanjos, tá? Em diferentes segmentos do universo, tá? Em diferentes planetas, sistemas solares, galáxias, mas a gente conhece os que são responsáveis pelo nosso orbe, pelo nosso planeta, tá? À medida que eles vão se elevando, se evoluindo, eles também vão mudando de cargo, mas nesse momento, o que eu vou te apresentar são os regentes desse momento, tá? O primeiro raio, o raio azul, o raio da fé, o poder e a ação, tá? O mestre ascenso desse raio é Eumoriá, e o arcanjo, né, é o nosso amado arcanjo Miguel, que é meu amado arcanjo Miguel, meu anjo protetor, né? E é teu também, porque muitos de vocês se conectam com a energia incrível de Arcanjo Miguel, que é o defensor do karma, né? Ele é o protetor do karma. Então, Elmoria, no tempo do Mestre Jesus, foi Melchior, um dos 3 sábios dos países do Oriente. Gente, eu montei um textinho, tá? Porque senão eu não consigo, é muita informação. Então, se tu achar que eu tô lendo, talvez eu esteja aqui buscando a informação para não te passar nada errado, tá? Então, um dos 3 sábios dos países do Oriente. Ele também foi o lendário Rei Arthur numa das suas encarnações, tá? O Rei Arthur da Sagrada Taça do Santo Grau. Ele também foi um humanista e estadista Thomas Moros, tá? Que escreveu a Utopia. Também tem um santuário de Darjeeling, acho que é assim que fala,
se eu estiver falando errado, quem souber me corrige, tá? Na Índia. A sua melodia-chave se emana na música Pomp and Circumstance de Elgar. A chama do raio azul representará fé, poder e ação. Sabe aquela coisa de fazer? Raio azul. As pessoas deste raio são muitas vezes fáceis de serem reconhecidas em relação às outras. Em geral, essas pessoas possuem ilimitada força e energia, e elas criam, constroem, possuem como seu elemento principal a ação, o fazer acontecer, tá? E são líderes natos. Eles já nascem com o propósito de liderar para construir, tá? Não é liderar para conter um dano, não é liderar para curar, é liderar para edificar, construir. Ficou com dúvida do raio azul? Coloca aqui que se tiver muita dúvida eu faço um novo vídeo só falando das dúvidas de vocês, tá bom? Segundo raio, raio dourado, o raio da sabedoria, da elevação e da iluminação. O mestre ascensionado desse raio é o mestre Lanto. E o arcanjo do raio dourado é o arcanjo Jofiel. O mestre Lanto, nos seus tempos passados, foi um grande governante da China. Ele fez a sua ascensão há muitos séculos. Depois conquistou o direito de assumir maiores cargos e foi assim que ele transferiu a custódia do seu templo de luz, que fica na China, ao sul da Grande Muralha, perto de Lanzhou, ao seu discípulo Confúcio, que presentemente, né, nesse momento, né, o grande mestre desse templo, né, que é o Templo de Luz, que fica na China, é o mestre Confúcio, tá? No seu grande amor, o mestre Lanto resolveu ficar por aqui para ajudar a Terra. Olha que bonito, né? Um mestre que ascendeu, ganhou a oportunidade de escolher uma nova missão e a missão escolhida foi seguir ajudando e apoiando a nós. É muito bacana, né, gente? A chama do raio dourado representa sabedoria, elevação e iluminação. Deve-se sempre visualizar esta cor envolvendo o seu corpo quando necessitamos dos atributos que ela pode nos dar. É o raio do educador, dos professores, aquelas pessoas que nascem com a habilidade nata de transferir conhecimento. É assim que a gente identifica, né, os curadores do segundo raio, o raio dourado, o raio do conhecimento, de transferir o conhecimento. E mais, aqueles que buscam por iluminação para compartilhar e não para si próprio, né, que querem levar para mais pessoas, também participam deste raio. Agora o terceiro raio, o raio rosa, o raio do amor incondicional, da adoração e da beleza. A sua mestre ascensionada é a mestre Rowena, ou Rowena, como tu preferir chamar, e o arcanjo do raio rosa é o arcanjo Samuel. A mestra Rowena está pronta para servir a todos que a procuram. Ela estimula, mantém e protege não só os gênios que já conseguiram alcançar o topo da escalada, mas também igualmente os humildes aspirantes que acabam de colocar os pés no primeiro degrau, como nós, né, em direção à sua meta. Ela guarda o símbolo da liberdade, que é a chama rosa, tá? O foco da luz da chama da liberdade, guardada pela mestra Rowena, situa-se no sul da França, em Château-Liberté, no plano físico, tá? Sua música é o Marseillaise. Posso colocar aqui embaixo para vocês, porque acho que eu não consegui falar a pronúncia correta do francês, né? Em prol da liberdade, desde que aquele tempo da libertação da França. A chama do raio rosa representa amor incondicional, adoração e beleza. As pessoas que a ele pertencem amam a beleza em todas as formas de expressão, são amáveis e compassivas. Aqui, gente, cuidado, não é amar a beleza no sentido do ego, do pejorativo, do ser obcecado pela beleza e querer ser belo. É admirar o belo do lado de fora, tá? Todas as formas de beleza, a natureza, as artes, as pessoas, aquilo que é belo no seu interior, entende? É diferente, eu gosto de coisas bonitas, então eu sou do raio rosa. Não,
Tem que trabalhar muito bem essa questão, tá? É a beleza no seu sentido mais amplo e no seu sentido mais crístico, tá? O quarto raio é o raio branco, tá? Que é o raio da harmonia, da pureza e da ascensão. Esse raio, ele é regido pelo mestre Serafis Bey, tá? E o arcanjo do raio branco é o arcanjo Gabriel, né? Também muito conhecido dos humanos. O mestre Serafis Bey é invocado para harmonia, pureza e ascensão. Também afasta o gênio contrário, né? Contrário à pureza, à harmonia e à ascensão, né? Que é a sujeira, a escuridão, né? E o descimento, né? Não sei como chama, né? O contrário de ascensão. Quem souber, coloca aqui nos comentários para mim. Sua proteção está subordinada à atual chama da ascensão de Luxor no Egito, tá? Que foi levada por ele e outros devotos. A história de Serafis Bey é bem legal, quem quiser pesquisar, tá? Para lá, antes de submergir nas ondas do oceano o continente de Atlântida. Sua melodia-chave de reconhecimento é Sonho de Amor, de Franz Liszt. A chama do raio branco representa harmonia, pureza e ascensão. As pessoas que pertencem a este raio geralmente são dotadas de talento artístico, com tendências para músicas, danças clássicas, teatro de óperas, pintura, escultura e arquitetura. Tais pessoas são quase sempre abençoadas com poder espiritual e cheias de ânimo, além de possuírem o dom de penetrar e ver através das coisas. Sabe a famosa sensibilidade do artista? Aquele que consegue pegar camadas mais profundas de tudo aquilo que ele vai interpretar, seja através da pintura, da escultura, né, da dança. Sabe quando a pessoa tem um talento nato para aquele tipo de arte, que parece que ela nasceu para fazer aquilo? De fato, ela nasceu. Ela nasceu para trazer aquele olhar para o mundo, um olhar diferente do comum e do padrão. Essas pessoas são naturalmente e comumente, né, mal interpretadas no tempo em que vivem e ovacionada após o seu tempo, porque a visão delas, a visão que elas nos trazem, ela é muito à frente, né? Então, geralmente quando a gente tem saltos, né, de evolução, são quando algum desses grandes gênios passam pela nossa jornada. Michelangelo, Da Vinci, entre tantos outros. O quinto raio, o raio verde, o quinto raio, o raio verde, é o raio da verdade, da abundância e da cura. O seu mestre ascensionado é o mestre Hilarion e o arcanjo do raio verde é o arcanjo Rafael, tá? Todo mundo que exerce um trabalho de cura neste planeta, sejam médicos, enfermeiras, todo o pessoal da saúde tradicional, quanto nós, terapeutas holísticos, temos uma ligação com o raio verde, mesmo que nós não pertençamos ao raio verde. É como se a gente fizesse uma pós-graduação no raio verde, porque o nosso trabalho é diretamente ligado ao raio verde, tá? O mestre Hilarion, no tempo de Jesus, foi o apóstolo Paulo, uma das suas encarnações, tá? Seu santuário está no campo etéreo, situado sobre a ilha de Creta, tá? Não está no plano físico, ele está no plano etéreo. A chama verde é curadora. Deve-se compreender que tanto pode ser a cura do físico, como também é a cura da alma da humanidade. Lembra que a gente está aqui para evoluir individual e coletivamente? A chama do raio verde representa verdade, abundância e cura. As pessoas que pertencem a este raio geralmente atuam nas áreas de pesquisas científicas, e da saúde, médicos, enfermeiros, curandeiros, tá? Por que da verdade? Porque tudo que se desenvolve na ciência é através de muitos estudos e muitos testes, para que não haja mentiras, para que não hajam enganos. Então, esse raio rege todas essas áreas que buscam pela verdade, tá? Que mais? Perceberam que a maioria dos raios, os mestres já andaram sobre a Terra, já foram personalidades importantes, né? Então eles seguiram o seu caminho evolutivo, nos ajudando, tá? O sexto raio, o raio do qual eu pertenço, eu, Renata Ciolato, sou uma curadora do sexto raio, o raio rubi,
que é o raio da devoção, da cooperação, dos serviços à cura e à paz. A nossa mestra ascensionada é a mestra Nada, ou também conhecida no tempo de Jesus como Maria Madalena. O nosso arcanjo é o arcanjo Uriel, né, que é o meu, digamos assim, o meu diretor. O mestre Jesus foi seu diretor até pouco tempo, né? No lugar da mestra Nada, era o mestre Jesus até pouquíssimo tempo. Quando juntamente com a mestra Kutuni, elevaram-se à condição de instrutores do mundo. Hoje eles instruem o mundo de uma forma geral e não pertencentes a um único raio, tá? Hoje a sua responsável é a mestra Nada, que juntamente com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, elas prestam serviços em benefícios à humanidade, né? Por isso que esse raio é o raio de cura e de serviço à paz. Todos nós que nascemos pertencentes a esse raio, temos a questão do servir muito, muito, muito aflorada em nós. E além de curar o ser humano individualmente, através das terapias holísticas ou através de outras terapias, nós também temos a necessidade de compartilhar o conhecimento. Por isso, 2 canais aqui no YouTube, por isso um perfil lá no Instagram. Aliás, se você tiver interesse de me conhecer um pouquinho mais, acompanhar meu dia a dia, né, e acompanhar a cartinha do dia, me segue lá no Instagram, @Rosa do Universo. Se tu gosta de leitura dos signos, acompanha o meu canal, coloca aqui no YouTube, @Rosa do Universo com Renata, ou @Rosa do Universo, que vai puxar o meu canal. Lá tem vídeo toda semana para os 12 signos, né? A previsão semanal para os 12 signos através do tarot terapêutico, que tem a função de te ajudar a evoluir, a curar as tuas sombras, tá? E potencializar a tua luz. Voltando, então, costuma-se prestar homenagens a esta mestra do raio rubi no início da primavera, quando a natureza, aparentemente morta, desperta para a vida. A chama do raio rubi representa devoção, cooperação, serviços prestados à cura e à paz da humanidade. É sempre voltado para o coletivo, tá? As pessoas deste raio geralmente se dedicam a servir a humanidade, muitas vezes sem obter reconhecimentos dos serviços prestados. São sacerdotes, religiosos, missionários. São pessoas que têm a necessidade de levar a palavra a mais pessoas, de levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Então, o raio verde descobre a verdade e o raio rubi comunica a verdade, leva a verdade para mais pessoas. Por isso, são raios extremamente interligados. O 7º raio, o último raio dos raios principais, né? Se vocês prestaram atenção, os raios basicamente eles regem pontos que também são pontos chacrais do nosso corpo físico. Não existe coincidência, tá? Tudo interligado. O 7º raio é o raio violeta, é o raio da transmutação, da purificação e da magnetização. Neste raio, o mestre ascenso é o querido e amado mestre Saint Germain, e o arcanjo do raio violeta é o arcanjo Ezequiel. O mestre Saint Germain realizou a sua ascensão em 1684. É tarefa do 7º raio instruir a humanidade de como conseguir, por meio da chama violeta, a libertação, transmutar seus erros, transformar-se e tudo recomeçar. É um instrumento cósmico e divino usado pelas ascensionadas legiões de luz. Existe mais de uma legião de luz, cada uma é responsável por um segmento, tá? Para libertar toda a vida prisioneira, é quando a gente está preso no nosso invólucro, nas nossas crenças, nos nossos traumas, nos nossos bloqueios. Quantas meditações tu já fez para Saint Germain e para o raio violeta para se liberar de traumas e bloqueios emocionais? Com certeza, pelo menos uma tu já fez, tu tá aqui assistindo esse vídeo. A chama violeta transmutadora dirigida por nosso amado mestre Saint Germain. Seu santuário fica no Monte Shasta, na Califórnia. Estamos vivendo a nossa encarnação de ouro. O livre-arbítrio não foi tirado, mas agora a escolha é clara, a luz ou as trevas. E a todo momento a gente é confrontado com essa escolha, né? Quantas vezes por dia tu é confrontado com teu lado luz e teu lado sombra? Muitos de nós se perderam tanto na caminhada que não conseguem mais identificar o seu lado luz e o seu lado sombra, infelizmente, tá?
toda essa hierarquia cósmica, estes seres maravilhosos, e dentre eles os arcanjos e os anjos, se fazem presentes como nunca, unicamente para nos libertar. Isto está acontecendo graças a um grande trabalho dos mestres ascensionados e de seus trabalhadores na Terra. Assim como eu, nós temos muitos humanos que despertaram para essa necessidade do coletivo, tá? Quando eu desperto para o coletivo, eu preciso lembrar que ainda assim eu estou encarnado e eu estou numa experiência material, tá? Então existem vários caminhos para que eu possa trabalhar para o coletivo e ainda assim prover o sustento, tá? Se você percebeu, tem um raio específico para a abundância, ou seja, quem está a serviço da fraternidade branca e a serviço do Criador não está neste planeta para passar necessidade, para sofrer os argúrios, está aqui para, através do seu conhecimento, do seu caminho, que sim, por um longo momento vai ser difícil, para que a gente possa sentir na pele a transformação que a gente precisa promover no outro, tá? E essa transformação em todos os níveis, até que chega no nosso nível de abundância, que é uma das coisas, que é dos pilares que eu estou aqui para te ajudar a encontrar a prosperidade na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Essa é uma das grandes missões que eu, Renata Seolato, tenho enquanto curadora do Raio Rubi. O meu serviço à humanidade é guiar cada vez mais pessoas para o caminho de prosperidade. Esse caminho de prosperidade começa quando tu entende que o universo vive em perfeito equilíbrio e para que o teu trabalho e o teu servir seja fortalecido, tu precisa fortalecer o trabalho e o serviço do outro. Tem muitas camadas e muita profundidade nessa fala, e nem todo mundo vai despertar ou compreender para ela, e tá tudo bem, tá? Por que está acontecendo esse trabalho dos mestres na Terra? Porque faz parte, como eu já falei aqui em alguns momentos, faz parte do trabalho evolutivo deles. A chama do raio violeta representa transmutação, purificação e magnetização, tá? As pessoas que pertencem a este raio possuem muitas aptidões e grande amor pela liberdade, tá? O raio violeta, por ser um raio de transmutação e de purificação, ele pode ter pessoas de todas as características, tá? Trabalhando para esse raio. Inclusive, pode ter pessoas que pertençam a mais de um raio, tá? Exemplo, pertence ao raio rubi e pertence também ao raio violeta. Não é comum, mas com o raio violeta pode acontecer. Depois dos 7 raios principais, a gente tem mais 5 raios, tá? Que são os raios sutis. Então, o 8º raio é o raio turquesa metálico, é o raio da percepção divina e da lucidez, da compreensão transcendental e imparcial. E a sua polaridade está atuando nas montanhas rochosas na América do Norte. Esse raio, ele não tem um mestre nem um arcanjo dedicado a ele, mas ele está dentro do desígnio do nosso amado Jesus Cristo, assim como os outros 4 raios sutis, tá? O 9º raio é o raio rosa metálico, é o raio da harmonia, do equilíbrio, da aspiração pelo fogo solar, da vitalidade do Espírito Santo. Ele é um raio que trabalha junto com o raio rosa, tá? A sua polaridade está atuando no Polo Norte. Então, tem um na América do Norte, outro no Polo Norte. O 10º raio é o dourado solar, da expressão divina em todos os reinos da existência, da vitória do Cristo no plano físico, tá? Sua polaridade está no dourado da nossa chama trina. Para quem já ouviu falar da chama trina, rosa, azul e dourado, tá? 11º raio, o raio pêssego metálico. Renascimento para a luz em total comunhão com a nossa presença Eu Sou. A liberdade espiritual. Sua polaridade está nos mundos intraterrenos do Cone Sul, tá? O que é esse raio, tá? O raio do renascimento para a luz total e da comunhão. Sabe quando uma pessoa é fanática religiosa, seja por qualquer religião, ela está totalmente em desalinho com esse raio, com o raio pêssego metálico. Porque o universo, o criador de tudo, ele prega a liberdade de expressão
e a liberdade, o livre-arbítrio, né? Ele sempre defendeu tanto o livre-arbítrio. Toda a nossa orientação espiritual é para defender o livre-arbítrio. Ser uma curadora da Fraternidade Branca me torna também uma defensora do livre-arbítrio, ou seja, tu tem plenas condições neste momento em escolher qual caminho tu quer seguir. Se amanhã o teu caminho, o teu entendimento mudarem, tu tem plenas condições e plena liberdade para mudar a tua rota. Ninguém é imutável, nós estamos em evolução e em transformação ao longo da nossa jornada. E a todo momento a gente pode recalcular a nossa rota e seguir um novo caminho mais adequado. O fanático religioso não entende isso, não compreende e não respeita essa liberdade e essa verdade. Então ele está totalmente desalinhado com quase todos os raios, mas principalmente com o 11º raio. O último raio, o 12º raio, é o raio prata, tá? Invisibilidade e unidade do divino. Indivisibilidade e unidade do divino. Sua polaridade está no centro da Terra, no coração da Grande Mãe, né? A Terra, ela é também um ser espiritual, muitas culturas, né, conceituam ela como uma grande deusa, como Gaia, né, como a deusa mãe, mas a Terra, ela também é um ser espiritual, ela tem uma conexão. Quando a gente faz uma canalização energética, até mesmo pelo Reiki, né, e pela cura arturiana, a gente ancora, né, as chamas através do centro da Terra. A gente puxa essa energia do centro da Terra, perspassa por todos os nossos chakras até que ela sai no coronário e acende. Então, a gente está intimamente ligado com o nosso orbe e com a energia da Terra, tá? Nós temos também a estrela da alma, a estrela Merkaba, né? Quem faz meditações aí da Grande Fraternidade Branca e de todos que seguem a Grande Fraternidade Branca já ouviram falar de algum Merkaba e das estrelas Merkabas de 5 pontas que ficam acima da nossa cabeça, nos ancorando e nos protegendo nesse plano material, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Terminamos aqui na chama Merkaba. Se tu não conseguiu identificar de qual raio tu pertence através desse vídeo, se tu ainda ficou com dúvida, tem uma outra técnica para identificar de qual raio tu pertence através da redução da tua data de nascimento, tá? Se tu tem interesse em saber como fazer essa redução, você pode comentar aqui nesse vídeo e aí eu trago para ti em outro momento. Preciso pedir, né, te lembrar, se tu gosta de vídeos como esse, por favor, comenta, te inscreve aqui no canal, é super importante, deixa a tua curtida e encaminha para 2 amigos que não fazem ideia de como funcionam os 12 raios, que eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Até o próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!